Olá, queridos, estamos de volta para compartilharmos mais um pouco da Palavra de Deus, como sempre temos feito nesse período, de pandemia, através da internet, através das mídias sociais, Então nós queremos compartilhar dizendo ainda, estaremos neste domingo ainda em recesso, por conta da pandemia, desse momento que está aí de forma avassaladora, assustadora, inclusive acometendo irmãos da nossa igreja. Então, por uma questão de prudência, não por uma questão de proibição, mas por uma questão de respeito, de zelo para com a sua vida, meu irmão. Então, nós estamos ainda em recesso, não utilizando-se do culto presencial. E lamentavelmente temos tido lutos nas famílias dos nossos irmãos, e isto muito tem deixado-nos assim muito tristes, abatidos, mas o Senhor tem nos fortalecido e principalmente a gente tem pedido o fortalecimento do Senhor para as famílias enlutadas, porque não tem sido fácil mesmo. Ok, queridos? Eu quero neste momento ler com os amados a palavra do Senhor no texto de Lucas capítulo de número 9, o versículo de número 23. Acompanhe aí na sua Bíblia. E dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse texto, queridos irmãos, provavelmente você já o tenha ouvido em muitas mensagens, através das mídias sociais, através da internet, através de um culto que você assistiu presencialmente, uma palavra ao seu coração, enfim, e provavelmente também você tenha tirado proveito desta palavra para a sua vida e entendimento, que é mais importante para que assim você possa seguir, de fato, os preceitos da palavra do Senhor. Então, a gente vê que não é fácil seguir a Jesus, e Jesus estava deixando bem claro para aqueles que estavam ali ao seu redor, pois o texto diz que ele dizia a todos, então ninguém ficou de fora, todos ficaram cientes do que ele estava proposto ali a dizer. Por mais que naquele momento fosse assim bastante atrativo, fosse bastante comovente, fosse extraordinário ver aquilo tudo na pessoa de Jesus, e era, claro, mas Jesus queria mostrar a veracidade da sua missão, de que era em que o reino de Deus fosse divulgado, fosse levado ao coração das pessoas, as pessoas realmente estivessem compromissadas e entendidas de verdade sobre aquilo que deveriam fazer. Então Jesus não deixou ninguém enganado, Inclusive a gente vê ao lado, ainda no capítulo de número 9, a partir do versículo 57, a gente vê Jesus falando com respeito acerca daqueles que querem segui-lo. Pois chega um moço, em meio ali a todos que estavam, e diz: Senhor, eu quero te seguir. E Jesus então ele diz: olha, em outras palavras, você sabe realmente o que você está dizendo, o seu pedido, porque seguir a mim requer renúncia, requer uma vida de entrega, de dedicação e também uma vida de sacrifícios. Por isso ele disse: olha, as raposas têm os seus covis, as aves no céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, não tem conforto, é perseguição, é contradição, são calúnias. Isso tudo no ministério de Jesus ele vivenciou, os seus discípulos também, e após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos ficaram também sofrendo horrores pelo compromisso que assumiram com Cristo. Então volto aqui ao versículo de número 23, quando então ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
e tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que seria, queridos, tomar a sua cruz e seguir a Jesus? Então, fazendo, uma pesquisa, seguir a Cristo é tomar sobre si alguns sofrimentos que não teríamos se não o tivéssemos seguido. Então observe, tem muita gente que não se propõe a seguir Jesus porque não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço. Então, às vezes a gente observa que até mesmo aquelas pessoas que já assumiram compromisso com Jesus, elas ficam também receosas, por isso vivem numa vida tão descompromissadas, e quando elas se envolvem mesmo com a obra de Deus e às vezes não tem uma estrutura emocional, psicológica, espiritual, e ela se deixa abater, né? Ela não está preparada, ela gosta da obra, ela gosta de se envolver na obra, mas quando os dardos inflamados de Satanás começam a atingi-la, ela então começa a esmorecer, a mudar o seu semblante, a mudar o seu jeito de ser. Por quê? Porque ela não está preparada. Parece que ela não entendeu o propósito de tomar a cada dia a sua cruz e seguir a Jesus. Quando Jesus estava conduzindo a cruz até o Calvário, e a cruz era a cruz de Cristo, mas ele estava se tornando o sacrifício por nós, não pense os irmãos que foi nada fácil, porque não foi dificílimo. Ele estava sendo escarnecido pelos seus algozes, por aqueles que estavam, imagino, que fizeram um corredor, não é? O corredor da humilhação, onde muitos zombavam, cuspiam, e Jesus estava ali, muito sereno, embora muito sofrido, doendo demais, mas ele estava ali carregando a sua cruz por amor a nós. E nós também, queridos, quando nos propomos a entregar a nossa vida a Cristo, precisamos entender que também nós estaremos levando sobre nós sofrimentos que nós não teríamos que levá-los se nós não tivéssemos tido ou assumido um compromisso com Cristo. Mas uma vez que assumimos, nós precisamos ter o entendimento, não, Cristo sofreu injustamente. Se eu estou sofrendo injustamente, eu vou fazer o que Cristo fez. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem o que estão dizendo, o que estão fazendo, o que estão maquinando, o que estão projetando em seus corações contra mim. Senhor, os perdoe, os ajude. E às vezes, muitas das vezes, das pessoas que menos esperávamos que tais coisas acontecessem, que acontecem. Mas eu quero dizer, tomar a sua cruz é seguir a Cristo, é tomar sobre si alguns sofrimentos ou muitos sofrimentos que não teríamos se não o tivéssemos seguido. De forma prática, tomar a sua cruz é viver no dia a dia, fazendo as escolhas certas, as escolhas que agradam a Deus. Por isto, precisamos decidir tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Volto a dizer, não é fácil mesmo. Fiz aqui mais algumas anotações. Então, repito, Jesus não disse que seria fácil, não seria fácil para ninguém. Mas existem pessoas que acham que em seguir a Jesus as coisas vão ser mil maravilhas. Claro é que a paz que a gente sente no nosso coração, a tranquilidade, isto trazida pela fé que agora adquirimos em Cristo, isto não tem preço, isto é extraordinário. Mas é importante nós entendermos que não, Jesus deixou bem claro que não seria fácil para ninguém. Então, tomar a cruz cada dia e seguir ao Senhor, isto dói, isto requer sacrifício.
dói ir contra a nossa própria natureza, dói ir contra nós mesmos, porque naturalmente nós somos atraídos por coisas, por situações. Então, quando tais coisas por nós, pela fé, por estarmos servindo a Cristo, elas são deixadas de lado, isto é um preço que a gente está pagando. A gente está pagando um preço porque a cada dia a gente está levando a nossa cruz, a minha cruz, a sua cruz, para seguir ao Senhor. Então, naturalmente, nós somos atraídos por coisas e a gente começa a renunciá-las. E a gente paga um preço, porque às vezes essas coisas são muito caras para nós, não é mesmo? Então, tomar a sua cruz e seguir a Jesus significa estar disposto a morrer por Jesus, a viver uma vida de renúncia. Isto é chamado de morrer para si mesmo. Então não é fácil, queridos, morrer para si mesmo. Por isso que um texto que eu muito reflito, medito, cito, de Gálatas capítulo 2:20, quando Paulo diz, né? Eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu vivo neste corpo, nesta carne, eu vivo pela fé daquele que se entregou por mim, daquele que me amou. Então, queridos, isto é que faz toda a diferença. Então, tomar cada dia a nossa cruz e seguir a Jesus não é fácil. Por isso que Jesus, ele, na sequência do texto, no versículo de número 24, ele diz: porque qualquer que quer salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. A máxima, o mais importante disso tudo, queridos, que Jesus quis deixar para nós, é a salvação. Porque é aquilo que a gente sempre diz, a gente vive neste mundo aqui, mas por um pouco de tempo. Claro é que estar com Jesus não é só sofrimento, não, pelo amor de Deus, não. Não é só perseguição, não, por favor. Tem prazeres extraordinários, permanentes, constantes na nossa vida por estarmos servindo a Cristo. Porque o que nos preenche, que preenche a nossa vida, é a certeza de que estamos salvos pelo Senhor e que estamos aguardando a sua volta, os acontecimentos finais, para que assim possamos estar alertas. Então, servir ao Senhor, a gente pode viver uma vida intensa, uma vida maravilhosa, uma vida cheia de realizações, mas entendendo que enquanto estamos levando a nossa cruz, lembram que falamos? Enquanto estamos levando a nossa cruz, assim como fizeram um corredor para Jesus, e naquele corredor havia escárnio, havia zombaria, havia toda sorte de maledicência ali. Poucos eram os que estavam ali sofrendo com Jesus. Assim como poucos serão aqueles que estarão também sofrendo com você enquanto você estiver levando a sua cruz. Provavelmente a maioria esteja zombando também, estejam atirando pedras, estejam fazendo com que a sua cruz se torne mais pesada ainda. Mas é importante que você entenda que Cristo venceu por nós. Cristo nos tornou vencedores. Então, siga de cabeça erguida, siga sem olhar para os escarnecedores, siga sem se incomodar com eles, ore por eles. Faça como Jesus fez: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E é isto que deve existir no nosso coração, não levarmos amargura no nosso peito, não levarmos ressentimentos, não estarmos
querendo nos justificar, olha, está difícil porque está acontecendo isso, aquilo, aquilo outro. Está difícil porque Jesus disse que não seria fácil. Então, cabeça erguida, permaneça seguindo a Jesus e faça isto com alegria. Faça isto não como um fardo, fardo pesado, porque Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 11, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Então, queridos, descansemos no Senhor. Amém? Tome cada dia a sua cruz, siga o Senhor e o faça com muita responsabilidade, para ser aprovado pelo Senhor, não pelos homens. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém, queridos? Vamos orar? Querido Deus e Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela Tua palavra, pelo meditar na Tua palavra, pelo conforto dela, pelo ensinamento, pelo quebrantamento que ela traz a cada um de nós. Deus Santo, em nome de Jesus, continua abençoando a vida da Tua igreja, do Teu povo. Dá que o compromisso que assumimos contigo seja um compromisso completo, sem olharmos para trás, sem olharmos, ó Deus, para as dificuldades, mas olharmos para frente, para o Senhor, rumo à eternidade, rumo ao céu do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, fortaleça a nossa fé, que cresçamos na Tua graça maravilhosa e bendita. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, a sua fé. Continuemos orando uns pelos outros. Continuemos, por mais que cada um de nós tenha a sua cruz, mas nós podemos fazer com que a cruz daquele que está muito pesada seja um pouco mais branda, mais leve. Nós podemos ajudá-lo. Jesus teve ajuda no momento em que estava levando a sua cruz. Ele teve ajuda. Então, ajudemos os nossos irmãos. Façamos isto, tá bom? Então, oremos uns pelos outros, intercedamos, coloquemos a vida de cada um deles na presença do Senhor. Que Deus o abençoe, a minha amada Igreja Batista em Sacramento. Continuemos vibrantes em fé, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus a todos abençoe.